Vamos começar hoje falando sobre o exemplo de Santa Rita de Cássia. Nossa Senhora, para mim, né, assim, claro que tiveram outras santas da igreja, como Santa Giana, Santa Mônica, com fortíssimas histórias de matrimônios santos, né? Mas para mim, a história de Santa Rita é realmente de estremecer, né? É uma história fortíssima de amor pelo seu esposo. Eu anotei algumas frases dela, frases bem interessantes. Santa Rita era uma moça, né, de família simples e desejava se dar totalmente a Deus. Mas naquela época, como vocês sabem, né, quem arranjava os casamentos não era a moça, né, era o pai, a família. Então, o pai de Santa Rita chegou: Santa Rita, você vai casar, tá aqui o seu esposo, né? Tipo assim, cara bem friamente, tá aqui o seu esposo, é esse que você vai casar. E a mãe dela apoiou e ela olhava para a cruz e dizia: meu Deus, não é essa a minha vontade é me dar inteiramente a ti, né? Mas ela acatou, com obediência, ela acatou a decisão dos pais, né? Até começou a se encantar pelo Paulo e casou, né? Ela fala assim: e eu aceitei, me decidi descobrir o que havia por trás daqueles olhos, dos olhos de Paulo. Ansiosa, plantei em meu coração uma muda, esperando que logo logo florescesse. Não margaridas. A mãe dela a chamava de Margarida. Não Margarida, pois já não havia mais espaço para ela. Mas plantei rosas, rosas vermelhas. E aí ela casou e depois falou, né, teve a noite de núpcias, tudo normal, como qualquer casal. Na noite de núpcias ela acorda, aí fala assim para Deus em sua oração: conheci uma das faces do amor, doce, suave, com aroma de rosas. Mas não era suficiente para aplacar a busca incessante pelo amor que eu procurava. Sendo assim, decidi continuar procurando. E ela começa, né, a vida de casada, tranquilamente. Paulo, normal, como um esposo normal, os primeiros anos de casada, tudo tranquilo. Prometi amor ao meu marido diante de ti, mas o farei porque eu amo a ti. E essa frase é muito, né, muito forte, porque ela já começava a viver as provações do dia a dia, né, as provações que todas nós temos. Prometi amor ao meu marido diante de ti, mas o farei porque eu amo a ti, né? Tipo assim, ela estava amando o marido porque prometeu a Deus. Porque talvez ela visse naquele homem alguém que não merecia o amor dela. Serei fiel, porque sou fiel a ti. Serei esposa de Paulo, até que a morte nos separe. Mas antes de tudo, o meu coração é teu, e esse laço nem a morte pode separar, né? Ela continua, né, falando: a semente que plantei em meu coração germinou. E aí ela chega até Paulo para falar que está grávida, né? E dele não brotou um, mas 2 ramos dos mais belos e vermelhos cravos. E outras faces do amor se revelou para mim. Ela não conhecia, né, o amor de mãe, e ela se sentiu completamente realizada através do amor de mãe. Senti meu coração abrasar-se por aquelas pequenas criaturas, como um pequeno reflexo do amor divino que me realizava no ato de ser mãe. Quantos de nós sente isso, né? Eu, pelo menos, depois que eu fui mãe, parece que o mundo acabou, né? Ali era a pessoa mais importante da minha vida, Nicolas.
né? Até meu esposo fala, menina, você não acabou, eu ainda tô aqui, né? E ele fala isso muitas vezes, e o marido quer a nossa atenção, né? O esposo exige, né? Às vezes Nicolas chorando e ele querendo conversar, e assim vai, né? O esposo continua querendo a atenção, mas a maternidade é um sentimento que é um sentimento avassalador, é um amor avassalador que toma conta, assim, de nós mulheres por inteiro, né? Tanto é que quando eu falo para você pensar no seu esposo, né, ser a prioridade da sua vida, ser aquela pessoa que está, né, abaixo de Deus, está o seu esposo, muitas mulheres não entendem. Por quê? Porque a gente naturalmente ama muito os filhos, né? Nossa Senhora, é um amor incomparável. E aí Paulo, né, começa no processo de, né, ele começou a se envolver com brigas, com assassinatos, com bebedeiras, com traição. E aí, só você vendo o filme para você acreditar no como esse homem agia diante de Santa Rita, né? Começou a se tornar um péssimo esposo, né? Se envolvendo com brigas, né? O pai dele incentivava ele a se envolver com briga. Tanto é que teve um dia que ele falou, não, eu não quero mais me envolver com essas guerras. E aí o pai dele chegou para ele e falou assim, você é mesmo um cachorrinho dessa mulher, né? E aí reflete, né, a discordância que podia haver naquele tempo entre o pai dele e ela, né? Alguns problemas familiares, né, na ordem da família da mulher, da mulher para com a família do marido. Alguém aí se identifica? Já teve algum problema com a família do seu cônjuge, né? Isso aconteceu até com Santa Rita de Cássia. O pai dele chamou ele de cachorrinho de Santa Rita. Só porque ele queria obedecer ao que ela passava para ele dentro de casa. Ela que era uma mulher de Deus, né? Ela que era essa mulher inteiramente voltada para Deus. Então, muitas vezes ele chegava, havia matado alguém, cometido algum assassinato, chegava em casa com um mau cheiro e ela ia evangelizar, ia acolher, ia amar aquele homem. Então, de vez em quando ele voltava para o pai dele e dizia que não queria mais aquela vida de guerra, né, de matar gente, de bebedeiras, mas continuou, né? Continuou. Não foi aquela conversão plena. E Santa Rita continuava também diante de Deus a colocar a vida do marido dela, né? Colocar a vida do marido dela, pedir para que ele se convertesse. E Deus simplesmente levou o marido dela, né? Alguém chegou por trás, logo depois que ele falou para o pai dele, eu não quero mais essa vida, né? Aí alguém chegou por trás e assassinou ele com um golpe de punhalada, né? Santa Rita sentiu na mesma hora, embora não estivesse no mesmo ambiente que ele, né? Tipo, ele estava na rua e ela estava em casa e no momento do golpe ela sentiu. Isso é um dom divino, né? Isso é um dom fortíssimo de sentir, mesmo estando num lugar diferente. E o dom chamado, quando a pessoa se transloca para outro lugar de corpo, né? Você está aqui, de repente, está em outro lugar, é o dom da bilocação. E que Santa Rita tinha esse dom da bilocação. Então, Santa Rita sentiu a morte do esposo dela, e aí foi todo o processo de luto, né? Depois, os pais dele queriam ensinar para os filhos a se vingar, a vingar a morte do pai, né? Agora chegou para os dois, os gêmeos, né? Chegou e falou: agora vocês vão aprender a honrar o sangue do pai de vocês. Vocês agora vão aprender a lutar, a guerrear. E aí Santa Rita interviu lá, né? Nessa fala do sogro dela. E os meninos ficaram convencidos de que tinha que honrar o sangue do pai dele. E queriam mesmo aprender a guerrear. Foi quando Santa Rita chegou para Deus e falou:
Senhor, meus filhos são de Deus, né? Eu prefiro que Deus os leve, que os meus filhos se tornem assassinos. Ela chorava diante dessa frase, mas falava: eu prefiro que Deus leve meus filhos a que eles se tornem assassinos. E comentava com a amiga, né? Às vezes nós rezamos com o nosso inconsciente. Às vezes é um pedido que só se passa pelo seu inconsciente, só se passa pelo seu consciente. E você não chega a expressar em palavras. Às vezes rezamos com o nosso inconsciente e Deus escuta nossas orações. Aprendi com a minha mãe que Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Então, as dificuldades que nós passamos é porque nós não rezamos bem, né? E às vezes nem pensamos em pedir a Deus, porque nós rezamos também com o nosso inconsciente. Ainda que a gente não fale, só em você pedir a Deus em pensamento, Deus realiza na sua vida. Então Santa Rita pensou, né, preferia que Deus levasse os filhos dela do que ver os filhos dela assassinos igual ao pai. E aí, claro, Deus concedeu, né? Realizou o pedido de Santa Rita. Os meninos ficaram doentes e ela logo viu que aquilo era uma resposta à oração dela. E falou: meu Deus, como eu os amo mais do que a minha própria vida. Vocês são tudo o que eu tenho. O Senhor ouviu minhas orações. Eu queria tê-los comigo para sempre. Queria vê-los crescer, que se casassem, me dessem netos, mas isso significa que vocês seriam assassinos. Eu os entrego a ti, Senhor. Leve-os para perto de ti. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu santo nome. Que palavras fortes. Ela falou que amava os filhos mais do que a vida dela. Era tudo que ela tinha de fato, né? Ela morava na casa do sogro. Ah, meu Deus, já era santa só nisso, né? Morar na casa que não era dela, não era a casa dela para ela cuidar do jeito que ela queria. Morava na casa do sogro. E aí pediu que Deus levasse os filhos dela e realmente os meninos adoeceram. E ela viu aquela resposta de suas orações e comentou: meu Deus, isso significa que eles seriam assassinos. E Deus levou os gêmeos, os 2 filhos dela. Diga aí, que história tremenda, né? Levou o esposo e levou os 2 filhos dela, graças à oração desta mulher, né? E Deus resolveu a situação da forma mais radical, mais dolorosa, né? Pronto, Deus levou de forma a provocar uma grande dor no coração desta mulher. Os 3 morreram. Algumas de nós, né, manda mensagem direct: meu marido me traiu, teve até filho com outra, né? E aí, você está rezando por esse homem, né? Para que ele se converta e não seja preciso Deus levá-lo, para que ele resolva a situação aqui na terra mesmo, sem ser preciso Deus levar. Ela tinha tanto desejo para o céu que preferia que Deus levasse do que deixar aqui pessoas, pecadores. Diga aí, Santa Rita era realmente uma mulher de muita fé. E ela foi ao convento, né? Viúva, foi ao convento, chegou ao convento, quero falar com a madre, viúva, foi falar com a madre, conseguiu falar com a madre. Madre, eu sempre desejei entregar o meu coração todo a Deus e quero que a senhora me aceite neste convento. E a madre, não sei por que motivo, talvez porque fosse viúva, porque fosse mulher de um assassino, né? A fama não era boa na cidade. A viúva não quis. Deus disse não a Santa Rita. Quantas vezes na sua história as portas se fecham e as pessoas dizem não para você? Pois bem, Santa Rita continuou sua vida de oração
E um certo dia, né, recebeu levou como que uma surra no meio do mato e ali dormiu ali dessa surra. Quando Santa Rita percebeu, ela estava dentro do convento. Ela acordou dentro do convento. Na verdade, ela nem acordou, ela foi despertada, né? Estava lá no convento, no meio do jardim, onde falou com a madre. E aí as irmãs, madre, 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 venha ver, Rita está aqui, Rita de Cássia está aqui, né? E todas muito empolgadas. E aí ela acordou, né? Devido àquele movimento. Quando acordou, viu que era dentro do convento, que ninguém tinha aberto a porta para ela. E aí isso é considerado um dos milagres de Santa Rita, acordar dentro do convento, que é o dom da bilocação, que é a pessoa se teletransportar de um lugar para o outro, sem ir caminhando. Claro, é sobrenatural, sem ir caminhando. Caminhando todo mundo vai. Mas você está aqui, de repente, está lá nos Estados Unidos, vendo, presenciando, assistindo uma coisa, é o dom da bilocação. Santa Rita tinha. A partir de então, a madre acatou Santa Rita dentro do convento, aceitou, Santa Rita fez os votos, foi viver aquela vida e a madre falou a seguinte frase: durante 1 ano, você cuidará da limpeza do monastério inteiro e do jardim. Que assim se prove a sua vocação. Né? Que frase forte. E quantas vezes, né, eu trago isso muito para a minha vida. Durante 1 ano você cuidará da limpeza do monastério. Gente, vocês não têm noção quantas pessoas eu já fiz entrevista para começar aqui. Marquei dia, marquei horário. E simplesmente chega próximo do dia da pessoa vir trabalhar aqui na minha casa e não dá certo. E eu já cheguei à conclusão que Deus não quer. Por enquanto, ele não quer ninguém trabalhando aqui na minha casa. E vocês sabem como é cansativo, né? A nossa rotina de dona de casa, a nossa rotina de mulher. Semana passada eu passei de segunda a sexta trabalhando de 7 às 7 da noite. Quando eu chegava, ia cuidar da casa, ia cuidar, né? Lavar louça, fazer janta, dar janta para menino, limpar cocô, ia fazer tudo de casa, né? Até cheguei a marcar com algumas pessoas para começar, mas não dava certo. Então é assim, é dentro de casa também que se prova a nossa vocação de mulher, a nossa vocação de esposa, de dona de casa. Não é obrigado que você não tenha ninguém para lhe ajudar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nos percalços do dia a dia, nas suas dificuldades, você que não gosta de lavar louça, você que não sabe cozinhar nada, que tem que abrir o YouTube, você que tem uma preguiça de, meu Deus, quando eu me lembro, eu não aguento. Pronto, assim, dentro de casa se prova a sua vocação, né, a ser mulher, dona de casa, esposa. Claro que isso faz parte de qualquer mulher que se case. Algum momento da vida pode ser a princesa que for, princesa Mega, meu Deus, será que ela já lavou alguma louça na vida? Talvez não, mas talvez sim, né? No começo de sua vida. E em algum momento se prova a nossa vocação ali dentro de casa, na limpeza, na organização, na decoração. Eu que não tenho muito dom para decoração, ali é que se prova. O Senhor nos alertou que neste mundo nós teremos aflições, mas Ele nos acalenta com o seu amor infinito. Deus nos acalenta, Deus não nos desampara. Deus nos acalenta com o seu amor infinito. Que Paulo rogue por mim a Deus, para que junto com a minha família eterna, o louve pela eternidade. Concluí que o amor e o sofrer se convergem em sacrifício e que finalmente estava prestes a encontrar o amor perfeito que eu sempre desejei e desejando mais ainda me unir a ele por este amor de sacrifício, ele veio se unir a mim.
Isso já é no final da vida de Santa Rita. Santa Rita já estava no leito de morte. Ela viveu anos dentro do convento, mais de 20 anos, 25 anos, eu não sei ao certo, mas viveu anos dentro do convento, recebeu os estigmas, que são as marcas, né, da crucifixão de Nosso Senhor. Outro dia ela teve que viajar para o Vaticano e simplesmente as feridas sumiram no tempo da viagem para não chamar atenção, para não escandalizar ninguém, né? E no final da sua vida ela falou: este amor de sacrifício veio se unir a mim, né? Santa Rita sofreu muito no seu matrimônio, tanto por ver o seu esposo assassino, mas não só por isso, né? No filme, o filme mostra, não estou fazendo apelo a que os homens bebam, traiam, batam na mulher, não, Deus me livre. Mas eu estou falando que a vida de Santa Rita, ela sofreu sim, ela foi traída, o marido dela se encontrou com outras mulheres, o marido dela chegou, né, no filme mostra, chegou a dar um tapa no rosto dela. O esposo dela bebia, matava, deveria chegar em casa podre e mesmo assim ela foi santa. Ela rezou e Deus o levou, meu Deus. Poderia ter só convertido o homem, né? Mas não, Deus o levou. Então, assim, né, eu falo sobre a vida de Santa Rita, que foi essa mulher com um casamento muito frutuoso, que venceu muitas etapas. Hoje em dia, tantas mulheres e nós, no primeiro sacrifício, a gente já pensa em se separar, já pensa no plano B. Às vezes nem é traição, nem é bebedeira, não é assassinato, não são crimes, né? E se pensa, a primeira coisa que se pensa é separar. Se casar e não der certo, separa. Não, nós somos aquela que somos e vamos levar o nosso casamento, apesar de todos os percalços, né? Que coloquemos o nosso joelho no chão, vamos para a missa, vamos levar o nosso esposo para se confessar. Vou finalizar com essa frase de Santa Rita. Hoje nós vemos por um espelho confusamente, mas um dia o veremos face a face. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Mas dos três maiores deste é o amor. Dos três, da fé, da esperança e do amor, o maior é o amor. Gente, para quem não vive ali uma vida de oração bem dentro da igreja ou em grande profundidade com Deus, isso daqui são palavras que não se escutam por aí. Hoje vemos por um espelho confusamente, mas um dia o veremos face a face. Nós não podemos perder a esperança de ver Deus face a face. Quem fala muito disso é o padre Jonas Abib. O Senhor vai vir, nós vamos vê-lo face a face. E essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está aqui dentro da nossa casa. Nossa esperança está em Deus, no céu. Então assim eu concluo a minha live. Alguém quer mandar alguma pergunta aí para a gente responder? Acredito que vocês estão fazendo café, preparando, né? Hoje eu vou ficar aqui o dia inteiro em casa. Agora eu vou terminar de fazer o café. Só fiz passar o café. E vou guardar toda aquela louça, ó, tudo aquilo ali para guardar, que foi de ontem, do aniversário de ontem, né? O aniversário do meu esposo, eu vou guardar tudo, vou deixar a pia bem limpa, vou preparar o café da manhã, vou já levar o meu bebê para aula, porque para mim, os 15 últimos dias foram bem difíceis, né? Porque a mulher quer cuidar do filho, então eu só pude levá-lo à escola um dia. E hoje eu vou novamente levá-lo lá na escola. Vou correr para aqui para casa para fazer o almoço. Vem uma pessoa hoje para fazer só a limpeza, né, que é a diária. Espero que ela venha, porque a casa tá suja, mas não é aquela pessoa fixa. E vou continuando por aqui, né? Agradeço demais a presença de vocês.
Ontem foi o aniversário do meu esposo e eu preparei algumas coisas aqui, enchi a mesa de rosas com as minhas próprias rosas do jardim, né? Limpei os jarros para ficar mais bonito, né? Porque lá embaixo fica os jarros todos sujos. E então é isso.